Europa. Dessa vez, Londres foi o alvo. Um homem matou 4 pessoas e em seguida foi morto pela polícia. É de lá, da capital britânica, que eu falo agora com o correspondente Rodrigo Carvalho, que está acompanhando toda essa história desde os primeiros minutos. Rodrigo, boa noite para você. A polícia já sabe quem é o terrorista e o que motivou esse ataque? Doni, boa noite. A polícia britânica diz que tem informações concretas sobre a origem do terrorista que fez esse ataque hoje aqui no centro da capital britânica, mas prefere, por enquanto, não divulgar. Esse é o ponto central das investigações nas próximas horas. 1h agora aqui em Londres, a polícia segue trabalhando aqui. A rua que dá na Praça do Parlamento continua interditada, a polícia foi colocando essas fitas aqui ao longo do dia e ampliando essa área de isolamento. O que precisa ficar claro ainda? Além da origem desse terrorista, se ele agiu sozinho ou se participava, se algum grupo vai reivindicar a autoria desse atentado. Início de madrugada aqui, como eu disse, as ruas continuam interditadas. E a polícia segue o trabalho de investigação, a Scotland Yard, inclusive durante a madrugada, claro, e também no local onde houve o ataque. Ali a ponte de Westminster, ainda com os ônibus que estavam no momento do ataque. Agora há pouco passou um grupo grande de policiais que continuam trabalhando no local, fazendo esse trabalho de perícia. Dá para ver ali um policial passando agora perto do ônibus. A ponte continua interditada, vai ficar assim pelas próximas horas. A polícia tem sido muito cautelosa, pede para que a população e para que a imprensa também se baseie apenas nas informações oficiais. Pede para que a população, inclusive, mande vídeos e informações das imagens que vão chegando. E vai ser fundamental para essa investigação a polícia analisar as imagens das câmeras de vigilância. São muitas aqui nessa área central de Londres. E agora há pouco chegou uma imagem que a gente vai mostrar agora do momento do ataque. É uma imagem um pouco distante, mas que revela como era o movimento na hora do ataque na ponte de Westminster, que mostra o carro avançando na calçada, atropelando um grupo de pessoas e uma pessoa caindo no rio Tâmisa. Não dá para ter certeza com essa imagem se a pessoa se jogou no rio ou se foi atropelada e arremessada no rio Tâmisa. O fato é que era uma mulher que foi resgatada com vida pelo policiamento marítimo no rio Tâmisa. Essas imagens vão ser importantíssimas para a identificação do suspeito, inclusive, já que há câmeras na própria ponte de Westminster. Logo depois do ataque, a London Eye, aqui ao meu fundo, foi interditada. Havia turistas que ficaram presos nas cabines da London Eye por conta dessa medida de segurança adotada pela polícia, de interditar um dos principais pontos turísticos aqui de Londres logo depois desse ataque. As pessoas ficaram quase 1 hora dentro das cabines e depois a polícia liberou essas pessoas aqui da London Eye. Londres não via um ataque terrorista dessa magnitude desde 2005. E o que a gente tem por enquanto, e tem que acompanhar, que essas informações vão sendo atualizadas, é a confirmação de 5 mortos e 40 feridos. Vamos ver na reportagem como foi esse dia aqui em Londres. 2h40 da tarde em Londres, 11h40 da manhã no Brasil. O ataque aconteceu numa das áreas turísticas mais famosas do mundo, na ponte de Westminster e em frente ao Parlamento Britânico. Um homem jogou o carro na calçada e atropelou dezenas de pedestres. Não parou. Avançou até a grade lateral do parlamento e matou um policial a facadas. Logo depois foi morto a tiros pela polícia. Essa foto mostra um homem numa maca e 2 facas no chão. 20 minutos depois veio a confirmação. Além do terrorista e do policial, outras 3 pessoas morreram no ataque. Pelo menos 40 ficaram feridas. A polícia ainda não deu detalhes da identificação do terrorista. As on a precautionary basis. In terms of levels of concern, the Prime Minister said earlier that we're not changing the national threat level. Our independent body that looks at those issues has decided that's not necessary at this stage. So we're still at the same level of severe. O trabalho foi intenso durante todo o dia. O risco de um novo atentado mobilizou a polícia. A área de isolamento foi ampliada e jornalistas e curiosos afastados.
está todo mundo aqui em volta agora tentando entender o que aconteceu em frente ao parlamento. Ok. No momento do ataque, a primeira-ministra britânica, Theresa May, era sabatinada pelos deputados no parlamento. Isso acontece todas as quartas e o assunto principal hoje era o Brexit. São dias importantíssimos para o debate político britânico. Theresa May vai ativar a cláusula 50 do Tratado de Lisboa na quarta-feira que vem, o que vai marcar o início do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Por isso, a investigação segue na linha de que pode haver um fundo político no que aconteceu hoje em Londres. Para proteger os parlamentares, todos foram levados para a abadia de Westminster, até que a polícia considerasse um ambiente seguro. Ficaram lá, trancados, por 2 horas. Este foi o primeiro ataque em Londres desde 7 de julho de 2005, quando 4 jovens detonaram explosivos em 3 vagões do metrô e num ônibus. 56 pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas. O ataque também ficou conhecido por um erro nas investigações, que acabou resultando na morte do brasileiro Jean Charles de Menezes, que foi confundido com um dos terroristas procurados. Desde então, a polícia de Londres reforçou a segurança, principalmente nos locais públicos. Colocou barreiras em áreas de grande aglomeração, justamente para evitar ataques como o de hoje, de carro. Agora à noite, a primeira-ministra Theresa May fez um rápido pronunciamento. The location of this attack was no accident. The terrorists chose to strike at the heart of our capital city, where people of all nationalities, religions and cultures come together to celebrate the values of liberty, democracy and freedom of speech. Any attempt to defeat those values through violence and terror is doomed to failure. Apostos para falar sobre esse ataque em Londres e as consequências dele estão Guga Chakra em Nova York e também o Demetrio Magnoli em São Paulo. Pessoal, boa noite. Guga, começando com você. Tudo isso aconteceu num dia importante para a política no Reino Unido e pelos indícios, pelos sinais, pelas investigações até agora, a tendência é de que tenha sido um lobo solitário? Olha, Doni, aparentemente ele agiu sozinho. Por enquanto não encontraram nenhum cúmplice dele e nem há indicações de que ele tenha tido cúmplices. O que não se sabe é se ele tem ligação com algum grupo estrangeiro, como o grupo Estado Islâmico. O grupo Estado Islâmico não reivindicou esse ataque, mas pode vir a reivindicar nos próximos dias. Lembrando que essa forma de ataque realmente é uma que o grupo Estado Islâmico tenta incentivar seus seguidores a fazer. A gente não pode esquecer do atentado terrorista em do atentado terrorista em Berlim, no qual os terroristas lançaram carro para atropelar os pedestres. Então, nesse sentido, o modus operandi tem a ver com o grupo Estado Islâmico. Mas, como o Rodrigo colocou, ainda a Scotland Yard está investigando o que aconteceu. A gente não sabe o nome do terrorista, não sabe a origem do terrorista, não sabe se ele pertence a algum grupo ou não. Doni. O Demetrio, Londres é uma das cidades mais vigiadas do mundo, é considerada plural, tolerante, tem um prefeito que é muçulmano. Por que Londres foi o alvo, na sua opinião? Veja, Doni, em primeiro lugar, vamos dizer que esses atentados, o de Nice na França, o de Berlim na Alemanha no ano passado, eles não são aleatórios. Eles escolhem locais de grande aglomeração pública. No caso de Nice e Berlim, eram festividades populares. Agora, é o Parlamento Britânico, um dos edifícios políticos mais abertos do mundo, onde circulam turistas, visitantes, os próprios parlamentares, sem grandes vigilâncias. O alvo é muito claro. O alvo são as liberdades públicas cotidianas nas sociedades abertas. A intenção é torná-las mais fechadas. A intenção é fazer com que esses locais públicos sejam cada vez mais vigiados, submetidos a controle, a cercas de segurança, de tal forma que o próprio espírito da vida democrática vá se esvaziando. Eu acho que o Guga pegou bem a coisa. O modus operandi é o modus operandi do Estado Islâmico. Porque Londres, pelo mesmo motivo de Berlim, pelo mesmo motivo de Nice, pelo mesmo motivo de grande capital de países abertos. E a finalidade, torná-los fechados. Churchill disse, num outro contexto, que só o que temos a temer é o próprio medo.
essa frase se aplica muito bem agora. Quando as sociedades abertas se fecham com medo, elas dão a vitória aos terroristas. Ô, Doni. Diga lá, Guga. Doni, só para complementar, realmente é um lugar que é muito frequentado. Eu, na semana passada, exatamente na terça-feira, à tarde, estava nesse lugar com a minha filha e com a minha mulher, a turismo em Londres. Basicamente, todos os turistas que vão para a capital britânica acabam passando por essa região do parlamento, também costumam atravessar a ponte. Quer dizer, é muito turista, realmente é um lugar com enorme aglomeração. Então, como o Demetrio colocou, não foi aleatório, tem todo o simbolismo político britânico dali e também é sabido que há muitos turistas. Quer dizer, atravessar essa ponte é algo extremamente comum. O Big Ben está ali também, Doni. Então, realmente, não foi aleatório. Houve um planejamento. Oi, Doni. E rapidamente, qual foi a repercussão aí nos Estados Unidos? Lembrando que hoje, por coincidência, foi um dia em que em que representantes de quase 70 países estavam reunidos, falando com o Rex Tillerson a respeito das estratégias para derrotar o Estado Islâmico. Como que toda essa história do ataque em Londres repercutiu por aí? Olha, Doni, no âmbito de Nova York, aumentou a segurança, que costuma acontecer quando tem outros atentados terroristas em Nova York, em outras partes do mundo. E lembrando que ontem teve um ataque de um supremacista branco contra um negro que resultou em morte no Times Square aqui em Nova York. Então já estava em alerta a polícia dos Estados Unidos. No âmbito federal, o Trump dessa vez foi com mais cautela, lamentou o atentado e haverá essa reunião. Lembrando que a gente ainda não sabe se foi o grupo Estado Islâmico, o modus operandi é do grupo Estado Islâmico, e tudo indica que sim, foi inspirado por essa organização, mas o governo americano, nesse momento, mais se solidarizou. Houve uma crítica do filho do Trump, uma crítica meio desonesta em relação ao prefeito de Londres, pegando uma declaração antiga dele, o prefeito de Londres, que é o Sadiq Khan, mas fora o filho do Trump, o Trump dessa vez foi bem cauteloso em relação ao atentado. Guga, Doni, na hipótese de que seja mesmo um ataque ligado direta ou indiretamente ao Estado Islâmico, nós vamos ouvir logo as vozes da extrema-direita europeia, ultranacionalista e xenófoba, e talvez também as vozes de Trump e da sua equipe, falando em terrorismo islâmico, não em terrorismo jihadista, ou seja, atribuindo ao Islã, uma imensa religião, aquilo que é obra do jihadismo, e nós vamos ouvir também ataques a imigrantes e ataques a refugiados, como se essas centenas de milhares, milhões de pessoas tivessem alguma coisa a ver com uma organização jihadista que é o Estado Islâmico. O que aconteceu hoje em Londres é chantilly no morango de Marine Le Pen na França, nas eleições francesas. Melhor do que isso para ela, só um atentado na própria França. E em toda essa conjuntura, seja como for, para qualquer Estado, para qualquer governo, é um desafio monumental você combater um terrorista ou um movimento, seja o que for, que não dialoga, que não negocia, que não tem medo da morte. A racionalidade própria ou usual da democracia como instrumento para derrotar a barbaridade do terrorismo é algo que a gente vai ter que se adaptar e ver qual é o final dessa equação daqui para frente. Enfim, senhores, valeu, obrigado, boa noite.